Embora essa união diga que não, ela está dentro do Fundo de Investimento Soberano de Abu Dhabi, que tem simplesmente aí, segundo o Sovereign Wealth, mais ou menos 600 bilhões de dólares acumulados. 600 bilhões de dólares. O PIB brasileiro do último ano aí foi 1,2 trilhão, né? Então a gente fala de um fundo soberano que tem metade do PIB brasileiro. E faz parte, o Citigroup está dentro de uma das empresas que fazem parte disso. Obviamente que o Citigroup é bem menor, né? Você vai ter aí, sei lá, na casa de 15, 20, 35 bilhões. Mas, se você olhar a cadeia onde ele está posto, esse conglomerado tem a Etihad, que é a empresa de aviação, tem uma série de fundos de especulativos imobiliários de Abu Dhabi, tem relações com o Estado dos Emirados Árabes Unidos, ou seja, uma série de coisas. O que é esses conglomerados? O que são esses conglomerados esportivos, né? Como que eles se formaram? Qual é o impacto dele para o futebol? Então, quando eu falo em conglomerados esportivos, eu dou uma olhada, né? Eu volto e olho um pouco aquilo que o Celso Furtado trouxe de bagagem sobre conglomerados no geral. Só que, obviamente, a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte: quando o Celso Furtado está escrevendo, em 1975, ele está olhando uma economia estadunidense das multinacionais. Ou seja, que você replicava um padrão de organização dentro daquele país e produzia ali coisas que você não iria passar para outros países, às vezes o know-how daquela produção era local. O que tinha muito era uma ordem de. Opa, brigadão, Jonathan. Uma ordem, né, de comando e de troca de capital entre si, mas que às vezes você tinha, por exemplo, a Fiat por muitos anos, um dos principais locais que ela tinha lucro era o Brasil, outros não. Então a lógica da multinacional é a lógica que o Celso Furtado está olhando. Essa lógica não compreende mais as empresas de hoje em dia. Elas tiveram uma verticalização muito grande, elas passaram por todo um processo de reestruturação, né? Para que se adequassem a esse modelo de indústria que nós temos hoje, de produção por exemplo, o circuito espacial produtivo de determinada mercadoria passar por áreas terceirizadas, passar por inúmeros países, a empresa em cada lugar do mundo ter uma função diferente, ter braços diferentes do mesmo negócio em áreas diferentes, e aí você tem investimentos, isso e aquilo. Então, o que você tem é uma centralização na cadeia de comando da empresa, você tem toda uma estruturação informativa para isso, né? Mas esse modelo de empresa já não funciona mais como funcionava uma multinacional. Ela já tem toda essa lógica de uma empresa globalizada como nós enxergamos hoje. E os conglomerados esportivos estão dentro desse modelo de transnacionais. A gente não pode olhar Desculpa, o Marx fala muito, né, que o conceito ele é algo vivo que você tem modificações conforme vão se passando o tempo. E o conceito de conglomerados tem essa vida também, né? Não é um conceito morto, mas que se a gente analisa de uma maneira errada, a gente pode cometer anacronismos. E aí, o que é, então, um conglomerado esportivo, né? O conglomerado esportivo, considero eu, na minha pesquisa, justamente essas empresas que entram principalmente no futebol, não somente, mas principalmente no futebol, e criam lógicas, né, cadeias produtivas dentro do esporte muito grandes, mas que tem áreas tem atividades outras, né? Por exemplo, a Red Bull. A Red Bull é um grande exemplo disso. A Red Bull ela é um conglomerado esportivo que tem já inúmeros clubes de futebol. Tem em Leipzig, na Alemanha, tem em Salzburg, tem em Nova York, tem em Dayatuba, tem em Bragança Paulista. Ou seja, já há vários clubes da Red Bull no futebol. Você tem toda uma cadeia produtiva de valor que privilegia principalmente o clube alemão, né? O Leipzig, que é o clube da liga mais forte. Mas
a Red Bull está na Fórmula 1, a Red Bull está num monte de outros esportes, e, como diria um professor meu da pós-graduação, né, o Ari Rocco Júnior, e coincidentemente, e por uma coisa do destino, ela também produz energético. O energético é parte desse conglomerado, e obviamente que o setor de marketing, o setor de comunicação que a Red Bull faz, de Red Bull TV e todas essas coisas, tudo isso está em conjunto, tem estratégias em comum. Mas se pegar os volumes os valores, o que está investido no esporte é muito forte, tão forte talvez em relação à bebida energética. E não é só ele, tem o Pacifica Media Group, que já tem clubes de futebol, e que utiliza os clubes de futebol para rentabilizar os canais midiáticos que eles possuem. Então tem essa questão também de utilizar o futebol para rentabilizar a outra área. Você tem outros como o City Group, que, poxa, o Citigroup faz parte do União de Investimentos de Abu Dhabi, né? Tem um nome em inglês para isso, mas vamos falar aqui em bom e velho português. Embora essa união diga que não, ela está dentro do Fundo de Investimento Soberano de Abu Dhabi, que tem simplesmente aí, segundo o Sovereign Wealth, mais ou menos 600 bilhões de dólares acumulados. 600 bilhões de dólares. O PIB brasileiro do último ano aí foi 1,2 trilhão, né? Então a gente fala de um fundo soberano que tem metade do PIB brasileiro. E faz parte, o Citigroup está dentro de uma das empresas que fazem parte disso. Obviamente que o Citigroup é bem menor, né? Você vai ter aí, sei lá, na casa de 15, 20, 35 bilhões. Mas, se você olhar a cadeia onde ele está posto, esse conglomerado tem a Etihad, que é a empresa de aviação, tem uma série de fundos de especulativos imobiliários de Abu Dhabi, tem relações com o Estado dos Emirados Árabes Unidos, ou seja, uma série de coisas. Inclusive, eu descobri recentemente que o Citigroup, quando ele é criado em Manchester, ele cria também um fundo imobiliário que se chama Manchester Life. Se vocês quiserem jogar aí na internet depois, Manchester Life, para quê? Se você vai ler o site, eles vão falar que é para moradia popular, melhoria de uma cidade que já é icônica na Inglaterra. Mas, gente, especulação imobiliária pura. Eles entram no bairro onde o City está instalado e se utilizam disso para fazer especulação imobiliária à torto e direita. Então, isso é um conglomerado esportivo. Olha o tamanho dessa coisa. E muitas vezes não tem só uma empresa, né? Uma empresa é dona de boa parte do capital, mas tem a abertura em bolsa, ou tem uma sociedade anônima, ou seja, tem outros agentes menores que também têm participação nos negócios. Mas é isso, esse conglomerado, ele é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido.